bem-vindos a mais um Varanda dos Açores. Hoje vamos falar, ver e ouvir um coração grande. Um coração que vem do Brasil, mas até arriscaria-me a dizer que é um coração açoriano. Tal é a paixão que ele fala sobre essas ilhas. Aliás, ele quando veio aos Açores pela primeira vez, nem se lembrou que era turista, sendo algumas considerações sobre os turistas dos Açores. Bem, vamos ver e ouvir esta deliciosa pessoa de seu nome, Sérgio Ferreira. Eu nasci em Florianópolis, na Ilha de Santa Catarina, em 1969. E era uma época em que Florianópolis começava a receber muitos turistas. E as comunidades tradicionais, aquelas que viviam pelo interior da ilha, como é o meu caso, eu sou de uma freguesia chamada Santo Antônio de Lisboa, as pessoas começam a entrar em contato com esse jeito de viver que as pessoas da cidade chamavam de manezinhos, os manezinhos, aqueles que eram do interior da ilha. E aí então começa a chegar muita gente de fora, de outros estados, até de outros países, e começam a questionar por que a gente é desse jeito, que a gente tinha essas tradições. Aqui havia a tradição da boi do campo, ou boi na vara, que é a Torá da corda da terceira. Ia muito forte o Espírito Santo, as festas do Espírito Santo. E eu comecei, eu, muito criança, comecei a me preocupar com essa questão e perguntava para minha avó. Vó, minha avó tinha uma memória fantástica, Emília. O que aconteceu com os açorianos, com os descendentes açorianos de Santa Catarina foi isso. As pessoas, depois de muito tempo, mais de 2 séculos e meio, elas perderam essa noção de dizer que eram de lá. Então, eu precisei ir aos documentos e comecei a pesquisar muito jovem. Eu com 14 anos, eu já andava lá no arquivo da Cuida Metropolitana, onde estão os livros paroquiais, a pesquisar, então, e aí fui descobrindo a nossa ascendência. E até hoje a gente encontra a nossa ascendência nas várias ilhas dos Açores. E agora, então, com o Centro de Conhecimento dos Açores, ainda ontem eu passei o dia inteiro na Graciosa. E quando essa gente ficou muito tempo aqui sozinha entre si, ela não precisava dizer eu sou descendente açoriano. Ela vai precisar dizer isso quando ela entra em contato com os outros. Então é no final do século XX que ela vai precisar dessa identidade. E ela vai buscar. E aí esse movimento, que Franklin Cascais foi um grande pesquisador que andou por aqui já desde 1948, e o NEA, que é o Núcleo de Estudos Açorianos da UFSC, que a partir dos anos 90, ele vai fazer isso em todo o litoral catarinense, que eles chamam de mapeamento da cultura açoriana. E aí então as pessoas começam a identificar e dizem, isso realmente é açoriano. E aí vira-se um açoriano genérico. Se tu vier a Santa Catarina, qualquer pessoa, e eu te apresentar, esse é o Rui, é um açoriano, a pessoa daqui vai dizer, eu também sou. Eu digo, não, mas aqui é açoriano mesmo, dos Açores. Eu tenho ascendência de 6 ilhas. Apenas um casal é do continente. Todos os outros de origem açoriana. Então eu sou açoriano de muitos, muitos, muitos costados. Qualquer catarinense com mais de 4 costados, e ele e os avós são daqui, ele sempre vai ter um pé nos Açores. É uma coisa impressionante e isso é subdimensionado aqui na açoriana e é fantástico. Por exemplo, nós temos uma pessoa na Casa dos Açores, o nome dela é Maria Armênia Miller Wendhausen. Falar de Sérgio Luiz Ferreira é fácil e é um prazer. O desafio é descrever em poucos segundos a sua grandeza. Sérgio é um bom exemplo de filho, neto, irmão, tio, sobrinho, primo. É um excelente amigo. Professor da Universidade Federal de Santa Catarina, historiador, genealogista, escritor. Atualmente preside a Casa dos Açores de Santa Catarina, com quem tive o prazer de trabalhar como diretora administrativa e financeira. Sérgio, se não for o principal, é certamente um dos maiores disseminadores da cultura açoriana
em Florianópolis e no estado de Santa Catarina. Mas olha que interessante, ela, com esse sobrenome, Miller Windhausen, é descendente açoriana parte de pai e de mãe. Nós somos 7 milhões de habitantes no estado. E eu acredito que de 2 a 3 milhões tranquilamente tem ascendente. Nós temos o Açor, que é a festa da cultura açoriana aqui em Santa Catarina, que acontece cada ano no município, e tem grupos de todo o litoral. Nós temos muitos grupos folclóricos. Eu acredito que os grupos folclóricos eles são um grande disseminador dessa cultura, e é impressionante como a gente vê jovens aprendendo as danças, aprendendo as músicas e se interessando pela cultura dos Açores. Então hoje eu assisto todos os dias o jornal, o telejornal dos Açores. É diferente, hoje a gente tem mais contato. Eu vejo os jovens também assistindo, vem conversar com a gente e conversa sobre coisas que eles veem dos Açores. Então, não é mais os Açores da saudade, os Açores do folclore, é os Açores da atualidade. Isso eu acho que faz com que as pessoas se sintam muito próximas. No Rio Grande do Sul, né, que tem a colonização da mesma época, também há um movimento, mas o Rio Grande do Sul, como o Rio Grande do Sul é um estado que lá no Estado Novo construiu-se uma identidade muito forte do ser gaúcho, que é o de bombacha, chimarrão e tal, aquilo tudo, muito do que era açoriano, como eles têm lá, eles não chamam de chamarrita, chamam de chimarrita, tem um pezinho, várias danças que no Rio Grande do Sul hoje é considerado folclore gaúcho, que é de origem açoriana. Isso é um pouco negligenciado, porque eles criaram a ideia de uma identidade única. O gaúcho desconsiderou o alemão, o italiano, o açoriano, o gaúcho virou uma identidade única. Santa Catarina é um pouco mais plural a identidade. Não dá para dizer, um gaúcho tu logo imaginas um de bombacha e chimarrão. Um catarinense tu não consegues imaginar qual seria a indumentária dele, porque exatamente Santa Catarina tem uma identidade um pouco mais plural. Rio de Janeiro e São Paulo são açorianos já do século XX, né? Então são pessoas, e é uma quantidade de pessoas bem menor em relação à população. Aqui, quando os açorianos chegaram em 1748, eles vão se tornar a grande massa da população. Quer dizer, havia uma população de Desterro, que Florianópolis tinha 300 habitantes. Chegam 6 mil. Eu já tenho algum tempo de relacionamento com os açorianos e uma coisa que me chama muita atenção é o seguinte, é conversar com alguém daí, antes de estar aqui e depois de estar aqui. Nós tivemos aí do Rabo de Peixe o Bruno Rego, esteve aqui da Dispensa AS Companheiro, esteve aqui na nossa Festa do Espírito Santo há 2 anos atrás. E ele, quando esteve aqui, ele voltou impressionadíssimo. Olá, Sérgio, meu nobre amigo. Antes de mais, espero que esteja tudo bem contigo. Tive o privilégio de te conhecer quando aí fui representar o grupo de castanholas Dispensa AS e Companheiros de Rabo de Peixe, na época do Divino Espírito Santo. Preparaste tintim por tintim a semana que estive aí em Brasília, de forma que se tornou numa das melhores viagens que já fiz até hoje. Conheci a 10ª ilha dos Açores, a Ilha da Magia, Floripa, de norte a sul no seu esplendor. Convivi com os teus familiares e amigos. Fomos a festas, como tivemos também longas conversas sobre a nossa e a vossa cultura. Fui um sortudo em conhecer uma pessoa com um coração maior do que o peito, um ser honesto e humilde, um homem com um forte caráter, com imensa sabedoria, mas sempre pronto a ajudar o próximo. A tua boa disposição é contagiosa, o que se torna tudo simples. A casa dos Açores de Santa Catarina não podia estar em melhores mãos. Um grande abraço, meu amigo Sérgio Luís Ferreira. O Bruno foi pescar com meu pai é pescador, ele foi pescar com ele. O Arsênio Sampaio Furtado, do União Miquelense,
esteve aqui, o padre colocou até para ler, fazer uma leitura na missa da festa do Espírito Santo. Então a Célio foi outro que ficou encantado com nunca tinha vindo aqui também, como a hospitalidade sempre foi uma marca do açoriano. Eu, durante um tempo, eu andava pelo interior aí, as pessoas te davam a melhor cama da casa, saíam para te dar a melhor cama da casa. Então, o açoriano, ele é muito isso. Isso foi sempre uma marca. A gente fala assim, qual é a grande marca do açoriano? É a hospitalidade. O primeiro lugar que eu pisei foi na Terceira. E a Terceira tem uma forte ligação, tanto da cultura quanto realmente de antepassados. Eu sabia que tinha antepassados na Terceira. Eu tenho um antepassado, Manuel Pires Ferreira, que é das Quatro Ribeiras. A primeira vez que eu cheguei aos Açores, parecia que eu estava chegando numa terra que eu já conhecia, o que nós chamamos de atavismo, né? Foi uma coisa fantástica. Há um tempo atrás, em 2016, eu estive aí e fiz uma volta para São Miguel, com os amigos, o Luiz Cabral, a Maria Cabral, a Orísia e o Antônio, e já tinha muito turista em 2016. De 2008 para 2016, eu vi uma grande mudança nos Açores. E eu me peguei falando assim, é interessante como já andam turistas aqui, e aí eu disse assim, seu bobo, tu também és um turista. A gente não sente, quer dizer, turista é o outro, parece que a gente não é. Me falta conhecer Santa Maria e São Jorge. É interessante, as pessoas que vêm de fora dizem que não nos entendem falar, nós aqui os marezinhos. Inclusive tem um amigo meu que tem um site que chama-se Desarranjo Ilhéu. Ele faz, ele é de humor, né? E ele faz as vozes e coloca a legenda embaixo. Porque quem não é daqui não percebe o que ele diz. Então muita gente reclama que a gente fala muito ligeiro. Aqui na ilha fala-se muito ligeiro. E um pouco nos Açores. Então eu tenho alguma dificuldade em São Miguel. Ali a Bretanha, a gente fala ali, às vezes é um pouco mais difícil de entender. Mas de modo geral, os açorianos a gente percebe bem. Eu consigo perceber bem o que eu falo, assim. E eles dizem mal amanhados, olha. Isso é uma expressão que todo mundo brinca com a gente. Aqui na ilha, nós dizemos sempre, olha. É o nosso... É típico de manezinho, e aí o mal amanhados utiliza, e quando eu falo para as pessoas, assistam, e olha só, olha, exatamente como a gente. Eu digo que aqui se formou um arquipélago de freguesias. Em cada freguesia como se fosse uma ilha. As pessoas não iam muito. A minha avó não ia à cidade nunca. Eu acredito que essa proximidade, né, mesmo porque o açoriano chegando aqui, ele vai encontrar inclusive um mar um pouco mais tranquilo do que o mar dos Açores, né? E ele vai se dedicar mais à pesca, né? Aqui o açoriano, o Franklin Cascais vai dizer que o açoriano aqui vai se tornar um anfíbio. Ele vive na terra e no mar. O meu avô, pai da minha mãe, ele era agricultor, era lavrador. Então, ele era lavrador durante o dia, mas ele tinha uma tarrafa e ele ia ao rio pescar à noite. Então, porque o peixe era muito importante na subsistência, né? Carne nem sempre se tinha. O peixe era mais abundante e mais fácil de ser encontrado. O meu outro avô era pescador, mas o pescador tinha sempre uma roça que não desse muito trabalho. Ele botava, por exemplo, geralmente roça de mandioca, de milho e feijão, que eram roças mais fáceis de serem cultivadas. Então, sempre era isso. O pescador tinha uma roça e o agricultor tinha uma tarrafa. Por exemplo, na nossa freguesia de Santo Antônio, nós tivemos assim contribuição de várias ilhas, de todas as ilhas, tá? Nós tivemos gente aqui, inclusive da Flores, como de Santa Maria. Pequenas ilhas, mas tivemos algumas pessoas aqui. Mas a maioria da Terceira. Mas não foi assim uma maioria absoluta, era 30% da população era da Terceira. Já no Ribeirão da Ilha, nós tivemos 60% de terceirenses. Em Serra de Brito, que está do outro lado do mar ali, a maior parte da população era do Faial. Então, era de outro do Pico. Então, eles vão ficar aqui, mesmo se casando entre ilhas, eles vão ficar entre açorianos. Mas eles vão ficar durante muito tempo, quer dizer, praticamente 200 anos, eles vão ficar isolados.
é diferente de quem foi para outros estados em menor número e acabou se misturando, e nesse se misturar a identidade acaba se enfraquecendo. Aqui ele até deixa de dizer que é açoriano, mas ele permanece com todas os costumes, né? Inclusive a língua, que em 1999 eu estive na Universidade do Minho, a professora Norberta Amorim, que é de São João, da Ilha do Pico, e o marido dela, o Dr. Justino, que já faleceu, ele era lá do Minho mesmo. E nós conversávamos à mesa e inúmeras expressões que ela utilizava e eu sabia o que era, que eu falava e ela sabia o que era, e ele do Minho não sabia, o minhoto não conhecia. Então, realmente, muitas expressões. Os meus avós falando, a minha última avó faleceu, a mãe da minha mãe faleceu há 6 anos, mas eles falando era uma coisa impressionante. Eu pegava às vezes, pena que eu não anotei a maioria das palavras que ela dizia. Eu ia lá e estava lá escrito português arcaico, português erudito, né? Sendo ela analfabeta. Então, de fato, as palavras, quando eu vejo aí falando, brincando entre português do continente e dos Açores, eu digo, olha quanta coisa nós utilizamos aqui. Por exemplo, uma coisa que só nós aqui em Santa Catarina falamos, aliás, aqui no litoral, que o resto do Brasil não fala, que é paranho, teia de aranha, né? O resto do Brasil diz teia de aranha, nós dizemos paranho como dos Açores. No início do século XX vai se proibir quase toda a cultura popular, vai se proibir as folias do divino, vai se proibir os ternos de reis. Então, a polícia proíbe e os jornais ficavam muito em cima. Então, essa cultura, os manezinhos vão ficar no interior da ilha, não no centro, na cidade de Florianópolis. Para teres uma ideia, uma coisa muito interessante, em Florianópolis, na capital, que tem 14 festas do Espírito Santo, não há nenhuma festa que vá até segunda-feira. Todas elas terminam no domingo. Todas as festas do Espírito Santo do continente, nos municípios do interior do estado, do continente, todas elas vão até segunda-feira. E na maioria dos municípios que fazem festa do Espírito Santo, a segunda-feira do Espírito Santo é feriado como nos Açores. E a igreja aqui, em Santa Catarina, no final do século XIX, ela começou a receber muitos padres e freiras alemães. Então, esses padres alemães, eles vão dizer que essa religiosidade açoriana era tosca, era atrasada, e eles abominavam as festas do Espírito Santo. Então, as festas do Espírito Santo, em muitos lugares, elas acabaram por causa dos padres. Em alguns lugares, teve que ter uma forte resistência do povo para continuar a fazer sua festa. A nossa festa do Espírito Santo aqui, ela dura 3 meses, porque antes da festa em si, a bandeira, a coroa, etc., saem pela comunidade, fazendo novenas, ladainhas em latim, né, e percorrendo as casas. Então, é ali que esse povo paga suas promessas, a sua massa sovada, né, é uma massa em forma de, como os alfineses faz, né, faz uma massa com o formato do corpo ou do animal. Eu me lembro que uma vez a minha avó ainda pediu para mandar fazer uma massa de vaquinha, que a vaquinha dela estava doente. Quando se compra roupa nova, e a maior festa nossa aqui não é Natal, não é nada, é o Espírito Santo. A nossa casa, como a do Rio Grande do Sul, como a do Uruguai, ela surge já nesse movimento que o governo dos Açores faz no final do século XX de estreitar a relação com a diáspora. Então, a nossa casa surge por movimento da doutora Alzira Serra Silva, né, com a direção das comunidades ali. A direção das comunidades é que vai incentivar essas casas a surgirem. Então, eu coloco que a Casa dos Açores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Uruguai, elas estão nessa esteira desse incentivo que o governo dos Açores dá. A Casa dos Açores, a nossa casa, como a do Rio Grande do Sul, ela não tem o caráter recreativo. A nossa casa, ela tem um caráter mais cultural e mais de ponte realmente. E como diz o Paulo Tepos, que a gente o próprio Dr. Vasco Cordeiro, quando esteve aqui, Vasco Cordeiro, quando saiu daqui há 2 anos, ele disse: daqui para frente nós vamos ter que olhar para a diáspora com outros olhos. Quer dizer, não é só a diáspora de quem migrou, mas a diáspora dos descendentes. Essa brincadeira que se faz nos Açores em relação à terceira,
que os Açores são 8 ilhas e um parque de diversões, é um pouco o que as outras etnias fazem conosco, né? Então, o alemão, o italiano diz que eles é que trabalham e o açoriano faz festa. Foi uma mudança radical, né? Ficar em casa tanto tempo, só que exatamente hoje eu vou dormir pensando se eu vou no dia seguinte tudo que eu preciso fazer e tenho ido aos Açores. Principalmente olhando os livros de registros paroquiais que eu não tinha tido tempo até então. E agora, por exemplo, um antepassado meu que eu não tinha descoberto, não tinha a certidão de nascimento dele, de batismo, achei agora nas Quatro Ribeiras. Estou encontrando as certidões na Graciosa, em São Mateus, na Madalena. Então, olha, quando terminar eu vou sentir falta exatamente desse momento que foi poder fazer tudo aquilo que não tinha tempo de fazer durante os dias normais. Olá, é um prazer enorme, uma honra muito grande estar aqui fazendo parte dessa homenagem a uma pessoa tão especial como o Sérgio. Sérgio, querido, gostaria que soubesse que tu ocupas um lugar muito especial na minha vida, no meu coração. Foste, com toda certeza, um excelente colega de trabalho, um companheiro maravilhoso de viagens, que foram muitas, né? Compartilhamos muitos momentos de alegria e diversão. Poderia falar aqui durante horas sobre a nossa trajetória juntos, sobre todas as alegrias, happy hour, festa, muito trabalho, muita seriedade também, mas sempre muita camaradagem, muita amizade, muita alegria. Então, o que eu tenho a dizer da pessoa maravilhosa que é o Sérgio? O Sérgio é mais que um amigo, é um irmão para mim, e eu sei que ele também me considera assim. Então, Sérgio, o que eu desejo para ti é que a tua vida seja cada vez mais feliz, que tenhas cada vez mais sucesso em tudo que fizeres, porque és uma pessoa merecedora. Quero dizer que eu te amo e sou grata pela tua amizade. Um beijo. Olha, eu já digo isso há alguns anos, a minha vida tem sido muito boa até agora. Para mim, se precisasse morrer hoje, está ótimo. Eu não tenho nada a reclamar, mas eu tenho muitos sonhos a realizar, obviamente, e um deles seria encontrar a lista dos migrantes açorianos para Santa Catarina. Nós não temos. Em 1746, as câmaras municipais fizeram as listas dos que queriam migrar. Essas listas existiram, foram feitas, e não se sabe onde estão. E eu acho que a vida está muito boa. Quando alguém me diz tudo bem, eu digo, se ficar melhor, escangalha. A vida está boa demais. E tudo que o governo tem feito ultimamente, o Conselho da Diáspora Açoriana vai ser uma pedra de toque. Está contribuindo o Conselho da Diáspora exatamente para as pessoas deixarem de ser açorianos genéricos e começar a identificar a sua freguesia. Sérgio Luiz Ferreira. Falar do Sérgio Luiz Ferreira é falar de uma pessoa especial, uma pessoa de um coração gigante e de uma simplicidade de igual tamanho. É falar de uma pessoa com a qual se convive e nunca se é o mesmo. A todo momento, a cada dia, a cada conversa, se aprende algo novo. E é muito interessante ver que todas as pessoas que cercam Sérgio Luiz Ferreira amam esse traço da sua personalidade. Ele faz questão de dividir o que sabe com todos. É uma pessoa singular. Eu convivo com o Sérgio há 10 anos e tenho isso como um presente. E espero ser presenteado por muitos e muitos anos a mais. Sérgio, um grande abraço, um grande beijo. Você é muito especial para mim. Muito obrigado. E é sempre bom partilhar e ouvir esses dois lados da açorianos de lá e de cá.
coração. Pelos teus amigos és amado, és para eles grande inspiração. Nascido, crescido, brasileiro, da linda ilha de Floripa, terra deste homem hospitaleiro, amante de boa chama Rita. Ai, Sérgio, sei do teu costado, aqui das ilhas, teus amores, um abraço meu mal amanhado, da varanda dos Açores. Estuda, mas não muda, que quer voltar às ilhas dos amores, que Deus nos acuda, se ele não voltar aos Açores. Obrigado pela partilha dos Açores, nosso canto, açoriano de Santa Catarina, guardião do Espírito Santo. Ai, Sérgio, sei do